Cumprimento todos aqueles que nesse momento estão me assistindo e principalmente todos aqueles que estão inscritos nesse canal e que toda semana me acompanham com os meus vídeos. Hoje eu estarei falando sobre um tema que interessa a todos nós. Estarei falando do amor, estarei falando do apego. Vamos lá? Nós sabemos que quanto são importantes as nossas relações afetivas. A saúde mental, ela é extremamente abrangente e abrange todos os espaços, todos os campos e dimensões do nosso ser, inclusive a dimensão afetiva. E hoje está mais do que provado nas pesquisas, nos estudos, o quanto os relacionamentos da primeira infância, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos que nós vamos chamar de apego, eles realmente são importantes na nossa vida atual. Eles vão determinar a maneira como nós vamos reagir aos relacionamentos, como nós vamos lidar com eles. Isso é muito visível quando nós recebemos as pessoas com dificuldades nos relacionamentos afetivos e começamos a averiguar a sua infância e as suas primeiras relações afetivas. Um estudioso muito importante, um estudioso inglês, psicanalista inglês, chamado John Bowlby, ele desenvolveu a teoria do apego. Ele, nos seus estudos, ele estudou realmente, assim, profundamente, durante muito tempo, as crianças, e ele compreendeu e ele viu que as pessoas, as crianças, elas têm uma necessidade inata de ligar-se afetivamente, não só porque elas são supridas em suas necessidades, mas porque esse relacionamento afetivo é extremamente importante para que elas possam, inclusive, se sentirem seguras. Desse ponto, eu vou abrir um parêntese e contar uma experiência minha para vocês. Quando eu comecei a trabalhar, eu ainda não estava formada em psicologia, eu era recreacionista de um hospital e eu comecei a montar a recreação para as crianças e comecei a conhecer todas as crianças que estavam internadas. E o que acontecia com os bebês? Que eles não podiam ficar com as suas mães. Eles começavam realmente a ter um retardo no sentido de vencer as doenças e também de desenvolvimento. Então, o que a gente notava? Se as crianças não eram colocadas no colo e aconchegadas, elas inclusive não se alimentavam adequadamente. Então, veja bem que interessante. O ser humano, não, e isso não é só no ser humano também, nós vamos ver em vários animaizinhos, nós que temos pets, nós vamos ver isso. E depois nós vamos até uma hora falar sobre os animais, os estudos que falam que eles têm uma consciência, eles são oniscientes, eles têm consciência deles mesmos. E olha que interessante, e esse é o primeiro degrauzinho para uma tomada de consciência maior. Voltando ao que nós estamos falando, esses estudos mostraram o seguinte, que as crianças têm necessidade de apego. E este apego são esses vínculos afetivos que propiciam tanto o cuidado como a segurança, através do afeto. Então, o que nós vamos verificar? Que
se a criança não é suprida, se na infância o serzinho não é suprido das suas necessidades de afeto, a necessidade de afeto, meus queridos, e deixa eu só frisar para você, não quer dizer que você vai fazer tudo que a criança quer. Não, mas que você vai ter a preocupação com a criança, você vai olhar para a criança, você vai cuidar da criança e você vai transmitir seu afeto para essa criança. E isso vai ser em todas as maneiras. A maneira como você amamenta, a maneira como você troca, a maneira como você conversa com essa criança, a maneira como essa criança é recebida no mundo. Quando ela vem, como ela é recebida neste mundo. Então, nós vamos ver que o que acontece? Estas relações afetivas, elas, a maneira como elas se organizaram na infância, elas existiram ou não existiram. Por exemplo, nós, na terapia, quando nós nos propomos a tratar as pessoas, uma das questões mais profundas da personalidade, que é responsável pela construção da personalidade, quando a criança começa a construir sua personalidade, é realmente respaldada nessas questões de cuidado e segurança. Se a criança tiver mais cuidado, o cuidado e a segurança necessárias, não estou dizendo excesso, do cuidado e a segurança necessárias, ela vai ser uma criança mais independente, mais segura de si mesma. E assim ela vai construindo, a personalidade vai se construindo, até as representações mentais que ela vai tendo, inclusive também a respeito dela mesma, vão ser mais favoráveis e vão ser mais positivas. Então, o que nós vemos? Que a rejeição, quando a criança incorpora a rejeição, é uma criança rejeitada, ela tem uma dificuldade maior, é um dos problemas mais profundos para se tratar. É possível? Sim, é possível, porque essa pessoa já cresceu, já está aí, já sobreviveu. É possível, mas há necessidade, não só com uma técnica ou outra, né? Não. Ela precisa de um processo psicoterápico para tratar esses problemas mais profundos. Bom, o que nós vamos ver também? Os tipos de afeto que vão se constituindo, isso vieram de estudos que foram feitos, destas questões da própria infância. Se a criança teve uma relação de apego seguro, como eu disse para vocês, esta criança vai ser uma pessoa, ele vai crescendo de uma maneira mais independente, ele vai crescendo de uma maneira mais segura, porque essa infância teve interações íntimas, receptivas e satisfatórias. Então, assim, essa pessoa vai ter uma relação mais segura com as outras pessoas. Ela vai saber que ela pode ser amada e que ela pode amar também. Olha que interessante. E as pessoas que vieram de relações de apego inseguro? O que essas pessoas? Elas buscam um alto nível de intimidade. Então, assim, elas ficam assim muito próximas dos parceiros, só que elas têm opiniões nem sempre positivas a respeito de si mesmo. Então, esse auto-amor não foi muito trabalhado durante a vida dela. Então, ela às vezes culpa o outro por falta de amor, porque ela tem uma falta de amor. Então, ela não se sente amada. E essas pessoas podem revelar, expressar ciúme, preocupação, impulsividade. Existe um outro tipo muito interessante, que é o apego evitativo. É aquela pessoa que deseja independência, elas evitam o comportamento de apego e afeto, valorizam a sua independência, em geral buscam menos intimidade com os seus parceiros. Então, assim, e nem sempre veem positivamente as outras pessoas. Essas pessoas apresentam o que a gente chama um caráter defensivo.
Elas são muito... tem essa questão de defesa. Reprime os seus sentimentos e com grande facilidade não se entregam ao amor. Elas não têm essa segurança, elas evitam essa situação, porque é uma situação que já realmente as magoou de uma maneira assim seguidamente em sua experiência de vida. Existe um outro tipo que é muito interessante também, que é aquele apego assustado e evitativo. Então, é aquela pessoa que oscila um pouco. Ela tanto se entrega como ela evita. Ela tanto, quer dizer, é uma pessoa que tem sentimentos muito confusos e mistos. Porque ela tinha o afeto, mas ela não tinha o tempo todo. Ela construiu essa sensação de que ela tinha esse apego. Em alguns momentos ela tinha, em alguns outros momentos não tinha. Porque vocês sabem, as pessoas que são pais não tem manual para ser pai. A gente vai aprendendo a ser pai, vai aprendendo a ser mãe. Às vezes as pessoas têm os seus problemas, às vezes as pessoas fazem aquilo que podem. Ou às vezes as coisas que elas fazem são coisas que vieram dessa problemática ou erraram mesmo com seus filhos. Ou realmente fizeram coisas que não deveriam ter feito. Né? Muitas vezes, hoje, elas não são aquela pessoa que fez essas coisas, essas maldades com os filhos, mas realmente ainda às vezes isso repercute na pessoa que sofreu e precisa realmente se cuidar. Então, assim, às vezes essas pessoas se veem indignas daquele amor. Às vezes elas quebram o relacionamento ou fogem dos relacionamentos justamente para que eles não se prolonguem e entrem num nível de intimidade muito maior. Porque vocês sabem que os relacionamentos, eles passam por fases. E existem pessoas que é muito interessante, a gente que sempre trabalhou com pessoas e com casais também, família, nós vemos que as pessoas às vezes chegam num determinado tempo, determinado nível de proximidade e relacionamento com uma pessoa, pessoa termina. Ou, de alguma maneira, faz para que aconteça. Daí começa com outra pessoa, acontece a mesmíssima coisa. Porque nós temos, uma hora a gente vai falar isso, nós temos alguns modelos aí que a gente são modelos, o Freud fala muito isso, né? Essa questão de imagem mesmo, né? Daquele tipo de pessoa que eu estou procurando, aquele tipo de pessoa pelo qual eu me apaixono, que eu vou projetar minha libido. Então, veja bem, olha que interessante. Em qual dessas situações nós nos encaixamos? Muito ou pouco? Porque assim, nós temos a necessidade de nos aproximar das pessoas para que a gente possa criar vínculos, para que esse vínculo seja favorável e importante para essa pessoa e para a gente mesmo. Então, assim, nós vivemos separados das pessoas, as pessoas vivem juntas em aglomerados, vivem juntas. Nós precisamos o tempo todo das pessoas. Será que essa capacidade de amar, a pessoa que não tem o parceiro, não tem essa capacidade de amar? Não. Muitas vezes as pessoas amadurecem e desenvolvem um amor por tudo aquilo que lhe rodeia. Desenvolve um amor pela vida, um amor por todas as pessoas. E isso também vai tendo um retorno para ela. Com tudo aquilo que ela faz com aquela relação de afeto. Hoje a gente fala assim que a maternagem, às vezes não precisa ser mãe para exercer a maternagem. A maternagem está também nesse acolhimento, nesse amor, nessa relação afetiva que você acolhe e você vai passando uma relação afetiva. Isso não quer dizer que ela passe a ser abusiva. Não. Tudo existe um limite, mas fundamentalmente essas relações precisam ser
afetivas. Então, veja bem, queridos, como é importante, e essas pessoas que elas desenvolvem esse amor, e você veja bem, nós também desenvolvemos, qualquer pessoa pode passar por essa experiência de amar seus pets. Quando a gente ama um pet, a gente ama todos. Quando a gente ama uma criança, a gente também ama todas as crianças. O amor e o afeto têm essa característica de multiplicação. Olha que interessante, quanta coisa para a gente pensar. Queridos, coloque o que vocês acharam, se vocês gostaram do que eu falei, se vocês concordam, se vocês não concordam. Inscrevam-se nesse canal, aperte ali, inscrevam-se, aperta o sininho também, que todas as semanas vocês vão ser notificados do vídeo que eu estou colocando. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.